Uma jovem advogada acaba sobrevivendo a um acidente de avião e vai parar no meio da selva canadense. Para tentar se manter viva, ela vai ter que enfrentar todos os desafios da natureza e principalmente os traumas do seu passado, os demônios aqui que ficam atormentando a mente dela. Essa é a premissa da nova minissérie original da Netflix intitulada Respire, uma produção estrada por Melissa Barrera, que é a mesma protagonista do novo Pânico e que também fez Into the Heights, que é simplesmente um musical maravilhoso que tá lá na HBO Max. Hoje a gente vai falar sobre esse filme que eu assisti antes da estreia recebida da Netflix e vou falar pra vocês que aqui tem lições valiosas pra gente levar pra nossa vida. Eu aposto que essa produção vai acabar te surpreendendo. Vem cá pra gente ter esse papo cabeça. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês pra gente falar sobre Respire. Então, pra gente não perder tempo, já se inscreva se você não tá inscrito, ative as notificações para você receber as novidades e não se esqueça também que eu estou te esperando lá no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, porque o nosso papo sobre cinema vai muito mais longe, tem bastidores, tem de tudo um pouco. E essa produção aqui, ela foi criada por Brendan Gale e por Martin Guerrero, gente. A premissa eu já contei pra vocês lá na abertura do vídeo e agora, pra gente não perder tempo, vou falar pra vocês o que eu achei. Gostei demais da minissérie. É uma minissérie que conta com apenas 6 episódios. Os primeiros episódios têm 30 minutos de duração, depois a gente tem episódios com 40 minutos de duração também, mas são episódios bem curtos e eu achei que a trama se desenvolveu muito bem ao longo de 6 capítulos, porque aqui a Melissa Barrera, ela é a grande protagonista. À medida que ela tá tentando lidar com toda a circunstância em que ela foi inserida, né? Ela sofreu um acidente de avião e agora tá sozinha tentando sobreviver. Mas fora isso, ela tem uma série de problemas, de questões do passado que vivem fervilhando na sua mente, que vão acabar levando ela a uma jornada de autodescoberta e principalmente de cura. Essa é uma minissérie bem catártica que mostra e que faz realmente uma analogia entre a vida selvagem e também a loucura vivida pela personagem da Melissa, que é Liv. E à medida que ela vai aprendendo a lidar com aquela circunstância que é completamente surreal, ela também começa a enfrentar as questões mais dolorosas, como a síndrome do abandono, o fato dela ter tido uma relação bem complicada com a sua mãe, que tinha algumas doenças mentais também, a sua relação mais delicada, mas também muito amorosa com o seu pai, que teve que suprir o papel da sua mãe à medida que ensinava a sua filha a se desenvolver, e também até mesmo os complexos que a própria Lívia acabou desenvolvendo com o passar dos anos, dificuldade de confiar nas pessoas, essa personalidade extremamente solitária. Então é uma jornada muito intimista que faz esse paralelo com a natureza, porque a gente vai descobrir aqui ao longo desses 6 episódios que os desafios da natureza, eles são minúsculos diante de todas as questões emocionais, psicológicas e pessoais que ela viveu ao longo da sua vida inteira. Então é muito legal a gente ver a personagem Liv revisitando o seu passado, lembrando de momentos chaves, momentos muito felizes, mas momentos de extrema dor, de extremo abandono, que fazem ela colocar em xeque a sua percepção sobre si mesma e a percepção sobre o mundo e sobre as pessoas que estão ao seu redor, como uma mulher que de certa forma lida com os seus próprios problemas emocionais, questões como ansiedade, síndrome do pânico e também depressão. Ela é uma mulher que tem que decidir, enquanto ela tá no meio da floresta, se a vida dela é uma vida que vale a pena ser resgatada por ela mesma. E é muito interessante a gente ver essa jornada estrelada pela Melissa Barrera, porque é realmente um processo muito intimista, tanto para a personagem como também para a audiência, porque conforme a gente vai assistindo esses 6 episódios, a gente vê a personagem realmente no meio da mata, tentando se descobrir, aquela produção que é bem na pegada de sobrevivência mesmo. Então, para fãs do gênero de produções de sobrevivência, vocês vão adorar, porque esse é um título que segue essa mesma pegada, mas ao mesmo tempo que eles exploram muito essa questão de sobrevivência na natureza selvagem, a gente também tem a sobrevivência na alma, a sobrevivência da mente, como lidar com as coisas que nos magoaram, como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, como lidar com as nossas próprias dificuldades emocionais, de autoestima, dificuldades psicológicas também, de relacionamento. Então eu achei que Respire foi uma surpresa genuína, nos convida não apenas para a jornada da protagonista,
mas também nos leva até mesmo a refletir sobre as nossas próprias experiências. Porque eu fiquei me imaginando em diversos momentos como eu lidaria com todas as minhas situações, os meus problemas, as minhas dificuldades emocionais no meio do nada. Porque ela tá ali como uma mulher que tem que aprender a sobreviver por conta própria, ela não pode contar com ninguém, ela só tem a sua mente, as suas lembranças e as suas habilidades para tentar sobreviver. Então é realmente uma experiência completamente catártica, é uma espiral ali, é uma epifania, onde ela vai voltando desde a sua infância, na primeira infância, lembrando de tudo aquilo que de alguma forma marcou a vida dela, e ali ela vai ter que aprender a lidar consigo mesma, porque querendo ou não tem mais ninguém ao seu redor pra tentar dar uma disfarçada, porque é muito comum, né, gente? Quando a gente tá cercado por pessoas, a gente tende a evitar lidar com os nossos próprios demônios, os nossos próprios problemas. A gente joga meio que pra debaixo do tapete e vai empurrando a vida. Mas quando nós somos confrontados, somos colocados em situações de solidão, é aí que todo aquele barulho que fica abafado no meio da multidão começa a crescer e nós somos obrigados a realmente ter que enfrentar os nossos problemas, né? Eu até quero compartilhar com vocês aqui a minha própria experiência. Tantas vezes a gente conversou aqui no canal sobre a minha experiência, meu processo de cura com Deus, a importância de eu tentar abafar os sons externos para conseguir ouvir a minha própria mente e conseguir ouvir a voz de Deus e aprender a discernir o que é certo, o que é errado, e também aprender a discernir o meu passado e entender que os meus traumas do passado, eles não influenciam o meu presente e eles não têm poder sobre o meu futuro. E eu amei a jornada de Respire, porque é exatamente isso. Ao mesmo tempo que leva a audiência para essa experiência extremamente angustiante de sobrevivência, porque esse tipo de produção, que é uma mistura de drama com suspense, eles sempre levam a gente pra pontinha do nosso assento, né? Essas produções tendem a nos levar ao extremo da ansiedade, levam a gente pra dentro da tela. E eu acho que Respire faz exatamente isso, com esse gostinho a mais, que é o gostinho da parte mais intimista, a reflexão pessoal, a reflexão mental, as questões psicológicas e emocionais que são tratadas aqui. Então eu gostei muito dessa combinação, funcionou muito e realmente o roteiro da série não poupa a Melissa Barrera. A gente vai vendo aquela personagem se destruir ao longo dos 6 episódios, ao mesmo tempo em que ela vai se destruindo fisicamente, ela também vai se desenvolvendo emocionalmente e acaba sendo uma jornada muito inspiradora pra gente que tá assistindo. E como eu tava falando pra vocês da minha própria experiência, eu enxerguei muito de mim até mesmo na personagem Liv. Embora eu tenha uma personalidade completamente destoante da personagem protagonista da série, eu consegui enxergar algumas questões relacionadas ao passado. Eu tive uma criação totalmente diferente da protagonista, obviamente, então a minha história não tem nada a ver com a dela, mas a experiência de autodescoberta, de processo de cura e de se permitir estar em solidão para aprender a lidar com seus problemas, isso tudo é algo que é muito vinculado à experiência que eu tenho tido, que eu tenho vivido nos últimos anos de cura com Deus. Porque vocês sabem que eu já passei por muita coisa, bullying na escola, tive essa questão toda envolvendo meu cabelo. Hoje, graças a Deus, ele tá todo cacheado, não tem mais transição nesse rolê, glória a Deus. Mas tudo isso tem sido um processo de reconstrução da minha alma, de reconstrução da minha mente e de redescoberta a respeito de quem eu sou. Porque muito de mim mesma era baseado nas expectativas dos outros. Isso pra mim sempre foi algo extremamente importante. As expectativas que as pessoas tinham sobre mim, ou pior, as expectativas que eu achava que as pessoas tinham sobre mim. Então, qualquer coisa que eu fizesse nunca era boa o bastante na minha mente, porque eu nunca conseguia suprir as expectativas que os outros tinham. Eu nunca conseguia chegar lá. E isso era extremamente frustrante e isso fez com que eu desenvolvesse ansiedade desde muito nova. E vocês sabem que eu trato também o lúpus, que é uma doença autoimune. Eu não tinha histórico de lúpus na minha família, eu inaugurei esse histórico, já falei isso pra vocês também em diversos vídeos anteriores. E o lúpus tem muito a ver na minha vida com as minhas questões emocionais da adolescência.
os traumas relacionados a racismo, a bullying, toda a falta de autoestima, a baixa autoestima que eu tinha desde a minha adolescência, a forma como eu me enxergava no espelho, o fato de eu ter desenvolvido distúrbio alimentar também. Então todas essas coisas se transformaram em uma espécie de coquetel molotov que me levaram para o extremo que foi o lúpus, que é hoje uma doença que eu trato. E no momento que eu tô vivendo hoje, é um momento em que a minha saúde, ela tá estável, mas ela às vezes fica instável também. A vida com lúpus é meio que uma loucura, mas fora isso, tem todas as minhas questões profissionais. Eu tô num momento muito de transição na minha vida profissional, o que tem sido muito desafiante também, e isso me leva muitas vezes à loucura, porque me faz duvidar do meu potencial, me faz duvidar do poder de Deus para agir na minha vida profissional. Isso aqui é realmente um desabafo, viu, gente? Já tinha um tempinho que eu não falava todas essas coisas com vocês e eu tô muito feliz por fazer isso. E assistindo a série Respire, eu consegui enxergar muito dessa questão de como muitas vezes a gente se furta da oportunidade de ser tratado por Deus. Eu sei que muitas vezes eu roubei de mim mesma a chance de ser tratada por Deus, a chance de permitir que Deus entrasse nas áreas mais dolorosas da minha vida e realmente realizasse uma cura, transformasse a minha vida e me levasse para uma jornada mais leve, mais doce, mais segura, porque quando a gente tenta resolver as coisas sozinho, a gente não consegue. E a gente vai vendo ao longo dessa série Respire que todas as vezes que a própria Melissa tenta vencer os seus próprios medos por conta própria, ela não consegue. E ela tá numa situação ali de extrema solidão e também de solitude, e a gente vai vendo a jornada dela descendo numa ladeira. Então é muito incrível poder assistir tudo isso ao longo de 6 episódios, porque é uma série que acaba usando diversos símbolos para tratar sobre questões extremamente importantes, principalmente a saúde emocional e saúde mental. Se tem uma coisa que Deus tem tratado demais no meu coração nos últimos anos, tem sido a minha saúde mental e a minha saúde emocional. A forma como eu me enxergo no espelho, a forma como eu enxergo o meu corpo, o meu biotipo no espelho, a forma como eu enxergo a minha beleza, como eu enxergo o meu cabelo, e também a forma como muitas vezes eu projetei nos outros coisas que deveriam ser unicamente projetadas a Deus, coisas que são de responsabilidade do Senhor. Muitas vezes a gente acaba atribuindo não apenas muito peso para as coisas da nossa vida, mas a gente acaba atribuindo responsabilidades grandes demais para os outros. Então a gente quer validação dos outros, a gente quer ser bem quisto pelos outros, a gente quer ser percebido de alguma forma ou de outra pelos outros, e quando a gente acaba fazendo isso nos impede de viver a grandiosidade e a plenitude dos planos de Deus para nossa vida. E isso tem sido um período muito intenso na minha vida, porque eu tô vivendo todo esse processo de cura enquanto eu gravo esse vídeo, mas ao mesmo tempo que tem sido um processo muito intenso e muitas vezes doloroso, eu também tenho a convicção de que é um processo realmente poderoso. Eu já passei por vários estágios de cura, já fui curada em diversas áreas da minha vida. Hoje tem uma áreazinha que precisa ser curada mesmo, que é a área da autoestima e também do controle financeiro, né, gente? Quem não tem problema com o controle financeiro? Muita gente não tem, glória a Deus por quem não tem. E eu tô tratando muito isso em Deus, e a série Respire me levou de volta para isso, me trouxe à memória como o processo de cura de Deus é um processo importante, que muitas vezes a gente se priva porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E eu amo filmes e séries que sempre nos levam de volta para a Bíblia. Essa série Respire fez isso comigo também, é uma minissérie, então ela já é uma jornada fechadinha de 6 episódios. Acho que vale muito a pena vocês assistirem lá na Netflix. Ela estreia nessa quinta-feira, dia 28. Esse vídeo tá saindo antes, porque eu já quero esquentar vocês para assistirem essa produção. Vale muito a pena, assista e depois volte aqui para me dizer o que você achou. E não esqueça também de me acompanhar lá nas redes sociais. Eu estou no Instagram te esperando e no TikTok também. A gente se vê na próxima. Um beijo e até mais.